O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, que tratará da eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sob a visão econômica. Gambito da Dama. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Bom, depois de uma semana que imagino que tenha sido absolutamente atípica, né, para usar muito eufemismo aqui no Brasil, acho que a gente já pode entrar não numa sequência de análises do que será o próximo governo, mas obviamente, como sempre destacamos aqui, olhar a política internacional é também olhar para o nosso país. E talvez essa tenha sido uma das eleições, sem dúvida alguma, uma das eleições mais importantes para nós brasileiros, mas também para o mundo. Obviamente, o resultado que sairia de dia 30 de outubro indicaria um ou outro rumo de política internacional, o que automaticamente afeta não apenas o fluxo de comércio, né, de bens e serviços, mas também a própria construção da estrutura produtiva a partir desses fluxos de comércio e serviço. E aí eu quero expandir aqui também para ideias e como que uma espécie de economia política pauta esse debate. A gente sabe que nos últimos 4 anos o mundo olhou com muita atenção para o Brasil com uma pauta bem específica, assim, para além de todos os motivos que a gente sabe que nós incitamos curiosidade nesses últimos 4 anos, mas talvez a agenda mais preemente, talvez a agenda em que mais tenhamos observado um afastamento com necessidade de aproximação, né? Por mais paradoxal que possa parecer essa frase, foi na questão ambiental. Então, acho que a agenda zero, pelo menos a partir dos discursos do presidente eleito, é a questão interna da fome, mas essa agenda zero, ela concorre, sem dúvida nenhuma, com a questão climática. E nessa primeira semana, eu acho que já tem algum balanço para a gente fazer, de novo, obviamente não de uma estrutura produtiva, uma estrutura de negociações, uma economia política a ser observada a partir de então, mas uma sinalização de quais vão ser os rumos e como que vai ser essa retomada do Brasil no cenário internacional, pois nos últimos 4 anos a gente ouviu reiteradas vezes que se for para sermos pária, que sejamos párias. E é claro que nenhum país quer ser pária internacional, até porque a gente depende extensivamente ou ostensivamente das relações com outros países. Mas essa semana eu acho que eu queria trazer aqui 3 destaques que fazem muito sentido da gente entender como que o meio ambiente para a questão internacional, e aí quando a gente fala questão internacional, assim, eu faço coro, né, com a tônica desse programa, que é a ideia de que a gente está olhando, na verdade, o mundo para nos olharmos, para a gente entender como que nós aqui estruturamos as nossas relações políticas, econômicas, produtivas, sociais, a partir das nossas relações com o mundo. Então, se a gente pega essa agenda, que é a agenda ambiental, os 3 fatores que eu queria trazer para vocês, para a gente começar a desenhar um pouco das análises, que pelo menos é o que a gente vislumbra para os próximos 4 anos, os destaques são: primeiro, talvez assim, o mais significativo, a ideia de que sai um relatório, isso não é do Brasil, mas isso é a base aqui para essa análise, sai um relatório de que o mundo precisa gastar mais para
se empenhar na luta contra as mudanças climáticas, muito mais do que atualmente gasta, 5 vezes mais, para ser mais precisa. E isso, em grande medida, se dá pela velocidade das mudanças e também pelas sociedades que são mais atingidas, que são sociedades que tipicamente são afetadas pela desigualdade. E aí entra o Brasil com 2 protagonismos. O primeiro, a ideia de que o Brasil também é um país muito desigual e também vai ter uma influência, vai ser atingido de modo assimétrico pelas populações que aqui existem e de modo assimétrico, pois a desigualdade faz isso, a desigualdade faz com que a gente capture quaisquer mudanças socioeconômicas de uma maneira dissonante, de uma maneira diferente entre os grupos, entre intragrupos. Então, nós também precisamos olhar com muito cuidado como que a gente vai ser atingido e como que a gente pode evidenciar esforços a partir do que nós vamos fazer e de qual cadeira nós vamos sentar. E com isso vem os 2 outros aspectos, né, dentro aqui, eu falei que são 3, né, e esse relatório atinge o Brasil em 2 subanálises, uma da desigualdade e uma que as medidas elas devem ser claras, objetivas e observando essas desigualdades, o que se traduz, dentre as várias indicações, a ideia de que precisamos olhar para povos originários. E aí vem o que foi dito, que obviamente, a saber, a partir de janeiro, pelo presidente eleito, de que uma das primeiras medidas é a criação do Ministério dos Povos Originários. E nesse aspecto a gente é colocado na mesa dessa forma pendular entre o país atingido e o país que, ao ter um protagonismo no resguardo aos povos originários, né, numa proteção aos povos originários, e obviamente a gente não está falando apenas dos povos, e quando eu falo apenas com a máxima vênia, o devido respeito de dizer que merecem sim proteção, mas sobretudo a gente sabe que a leitura dessa fala estamos empenhados em preservar a Amazônia. Estamos empenhados em recuperar o que nesses últimos anos foram, de alguma forma, dilapidados por todas as sinalizações postas. Então isso nos coloca, de um lado da mesa, como povos que, de alguma forma, precisam de proteção porque são duramente atingidos, porque precisam de um programa específico, sim, mas, ao mesmo tempo, isso também coloca a gente num protagonismo de dizer estamos olhando com a devida seriedade, a devida cautela e um olhar específico para essa questão, porque também vamos pautar esse debate. Não somos só sujeitos passivos, mas também vamos pautar o debate. E isso se traduz no terceiro aspecto, que é o convite ao presidente eleito para a COP27, como um já chefe de Estado. Como o Brasil, como teve eleições, ele não pode, ele não tem um papel ativo, ele é apenas um observador, apenas muito entre aspas aqui, e o convite foi feito ao presidente eleito, em que, obviamente, a despeito da observação, vai também sinalizar quais serão as políticas, não de forma atuante, mas não foi convidado à toa, né? Não está ali entre chefes de Estado já empossados, né, com o exercício de suas funções para simplesmente observar. Então, acho que, como eu falei para vocês, né, olhar para a política internacional é olhar para a gente, mas o destaque que eu queria muito trazer das eleições, porque acho que essa coluna não poderia ter outro assunto que não as eleições. Sabemos o que foram os últimos 4 anos, o que foram as últimas semanas, o que está sendo ainda, né? A gente, enfim, está passando por um momento ainda muito delicado, com todos os atos antidemocráticos que estão sendo realizados país afora.
Então, é claro que esse deveria ser a agenda número 1 da coluna dessa semana, né? E dito isso, reforço, né, da mesma forma que a gente tem o cuidado de trazer essa agenda para vocês, as declarações e esse circuito, né, esses 3 fatores que eu trouxe aqui para vocês, evidenciam a ideia de que essa é a agenda, né? Se algo pode caracterizar, de novo, é claro que em se tratando de um futuro governo Lula, a questão da fome já era um assunto em 2002, potencialmente vai ser o assunto para esse primeiro mandato, mas em termos internacionais, a grande sinalização é meio ambiente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Espero que ninguém esteja correndo risco com o que está acontecendo. Se cuidem, fiquem bem e a gente se vê na próxima semana. Um beijo!